Bom dia para todo mundo. Hoje é 1º de setembro, né? De 2025. Hoje é segunda-feira. Agora é 7h19 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Tá a Branquinha comigo aqui hoje. Ela já fica esperando para me fazer a live para ela participar. Então seja bem-vindo cada um de vocês. Daqui a pouco eu mostro ela. Sem mais delongas, que hoje eu não posso demorar muito, que já é 7h19 e hoje eu tô começando um pouco mais tarde. Tô dormindo pra caramba, gente. Vocês têm que ver como que eu tô dormindo. Então vamos cantar Somente Crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez nessa manhã, venho a Ti, Senhor, pedir ao Senhor, o Senhor continua nos abençoando, me guardando, me protegendo, onde eu estiver. Peço, Senhor, que o Senhor ajude a leitura da Tua palavra essa manhã. Te agradeço pelo ar que eu respiro, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por eu poder ouvir, por eu poder falar, por eu poder comunicar com as pessoas, interagir. Obrigado, Senhor. Me ajuda, Senhor, a transmitir a Tua palavra, que as pessoas possam entender um pouquinho mais de Ti, Senhor. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cascou fora a Branquinha. Estava aqui agora e cascou fora. Branquinha cascou fora. Eu ia até mostrar vocês ela, mas a Branca já cascou fora. Então não vai dar para mostrar, não. Daqui a pouco ela volta aqui. Ela é assim. Ela vai lá, depois volta de novo. Aí se ela voltar aqui, eu mostro ela a vocês, né? Como ela saiu, eu não vou mostrar, não. Ela estava comigo aqui agora. Ela saiu. Então, eu estou lendo essa mensagem aqui. Eu estou lendo Primeiras Experiências Espirituais. Eu estou na página 8. Eu vou dar continuidade à leitura, né? Dessa maneira, não há como tentar escapar disso. Porque vai acontecer agora. O que cada indivíduo deve fazer é encontrar seu lugar em Deus. O que Deus o chama para fazer. Então, permanecer nesse lugar. E se nesta tarde eu tentasse mudar minhas reuniões e, por exemplo, o irmão Robert estivesse realizando a dele, alguém veio até a mim e disse: irmão Brano, Robson ora por 500 enquanto você ora por 2. Respondi: mas eu não sou o irmão Robert. Vem, o irmão Robert, Deus lhe disse o que fazer. Isso é entre Deus e o irmão Robson. O irmão Robson é meu querido amigo. Eu amo o irmão Robson. Antes de começar meus cultos de cura, ele estava na primeira fila. Assim, veio para trás da plataforma e falou comigo sobre cura. Quando ele a viu ser realizada, ele estava realizando uma pequena reunião para um homem.
lá em Kansas City. Vocês estavam juntos, o irmão Bosworth, quando isso aconteceu. Tiramos fotos na mesma noite, juntos. E o irmão Robert pode organizar suas primeiras reuniões. Ele sabe onde estará aqui em 2 anos. Suas reuniões já estão marcadas em todos os ministros cooperando, reunindo-os e patrocinando suas reuniões e coisas assim. E todos estão ansiosos e planejando para cada 2 anos. A única coisa que o impediria de fazê-lo seria dizer algo errado ou morrer. Eu não posso organizar minhas reuniões dessa forma. Meu ministério é diferente. Posso estar aqui nesta noite e pela manhã Deus pode me enviar para Butler, Creek, Michigan, e a reunião se encerraria pela manhã. Bem, não posso. Essa é a razão pela qual não tenho jornais anunciando. Comecei com a voz da cura, uma vez. E que coisa, vocês viram como foi tudo? Não se pode fazer isso, não se pode. E agora isso diz, o irmão Hobbes é demais. Eles são homens de Deus, todos vivem a vida. E eu acho que o irmão Hobbes é um homem bom homem. Acho que o irmão T.L. Thomas Oberth é um dos melhores homens cristãos que já conheci. Thomas Oberth, ele é um homem segundo o meu próprio coração. Convertido à cura divina. Em minha própria reunião, que estava lá, assistiu àquela noite em Portland, viu aquele maníaco correr para a plataforma, dizer: vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Seu hipócrita. Eu estava só falando. O homem pesava cerca de 300 libras, 135 quilos, e tinha os braços mais ou menos assim. Ele disse entre os dentes: seu hipócrita, seu falso. 500 pregadores, aproximadamente, voltaram, e o irmão Baster estava com eles, recuaram. Depois, pequenos policiais, que eu tinha acabado de guiar a Deus, foram até lá para prender o homem. Eu disse: esse não é um caso de carne e sangue. 66 mil pessoas sentadas, ou melhor, 6.600 pessoas sentadas, além dos que estavam na rua, todos boquiabertas. Eu pesava 128 libras.
58 quilos na época. E o rapaz tinha 130 quilos. Virei-me para ele e não disse uma palavra. É melhor você saber do que está falando. Então ele disse, nesta noite, vou provar que você não passa de um hipócrita. E levantou os braços, e ele era capaz de cumprir sua ameaça, fisicamente falando. Ele veio andando em minha direção, com os dentes cerrados e os olhos movendo-se assim. Chegou bem perto de mim e disse, irmão Brana, faz um barulho de cuspe. Cuspi em meu rosto e disse, seu falso, você faz passar por um bom de Deus, passar por um homem de Deus. Eu não disse uma palavra, estava esperando que o anjo do Senhor falasse. A minha palavra não adiantava. E ele ameaçou nesta noite, vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Vou te jogar no meio daquela congregação ali, naquele momento. Algo aconteceu. O irmão Brana fez um som. Eu disse, nesta noite, porque você fez esse desafio, você cairá sobre meus pés. Assim diz o Senhor. Aí está agora, com 6.600 pessoas esperando, boquiabertas. Os 2 desafios foram feitos. Tive que olhar para cima, sim, para vê-lo. Ele respondeu, vou lhe mostrar sobre os pés de quem vou cair, seu falso. E aqui ele veio assim, puxou seu grande punho e quase pronto para me atacar. Enquanto ele fazia assim, eu disse, Satanás, saia desse homem. Enquanto ele o fez, ele disse, o irmão Brana fez um barulho. Ele se virou assim e seus olhos se arregalaram. Sua língua se projetou de sua boca. E ele rodopiou no chão e caiu sobre meus pés. E me prendeu no chão, a ponto que a polícia teve que rolá-lo de meus pés antes que ele pudesse se levantar. Agora, ambas as profecias foram apresentadas. Ali estava acontecendo que Tommy Ox estava sentado olhando para aquilo. Ele foi para casa, pegou um martelo e pregos, e pregou a porta e disse, eu não vou sair daqui, Deus, até que tu faças algo por mim. Ele disse, chegou ela, vou ficar até aqui. Ele orou por vários dias. E desceu, estava sentado na varanda. O irmão Boston estava sentado lá comigo. Ele perguntou, irmão Brano, o senhor acha que Deus responderia a minha oração? Respondi. Agora veja bem, irmão Osborne, comece como o pé direito. Agora você pode fazer muito barulho ou qualquer coisa e as pessoas o seguirão. Mas lembre-se, seu ministério você responderá
diante de Deus por ele algum dia. Eu afirmei: lá está um velho cavalo em minha varanda, referindo-me ao irmão Bosworth. E continuei: que sabe sobre a cura divina. Vá até debaixo da árvore e converse um pouco com ele. Eu declarei: se você tivesse sido chamado como um dom, teria saído disso lá atrás. Dons ou chamados são sem arrependimento. Você é, no mínimo, um pregador. E todos pregador, por ordem geral, deve orar pelos enfermos. Não apenas os pregadores, mas os diáconos e os membros leigos, orai uns pelos outros. Todos cristãos aqui têm tanto direito de orar pelos enfermos quanto eu. O irmão Bosworth, o irmão Baxter, o irmão Roberts ou qualquer outro homem. O que esses homens fazem? A única coisa que pode fazer é pregar a palavra de Deus de forma tão clara que você as veja e aceite. Não há nada no homem que possa curar. Nada em sua oração que possa curar, não é o seu. Aqui está um homem. Talvez ele esteja aqui com um incrédulo e eu poderia curá-lo por ele essa noite toda com uma dor de dente. E nunca o curaria. Ele tem que ter fé. É esse o homem. Não que eu pudesse curá-lo, mas ele tem que ter fé de Cristo para receber sua cura. Entende o que quero dizer? Então o irmão Osborne fez exatamente isso. Ele se juntou ao irmão Bosworth e ficou com ele por cerca de 1 ano ou mais, eu acho. Algo assim, em diferentes lugares juntos. Até aprender todas as técnicas de como usar as escrituras. Eu o encontrei aqui, não faz muito tempo, em Nova York, quando ele esteve em Cuba e em diferentes lugares. O homem tinha 20 ou 30 mil pessoas na congregação. Interroguei: você está casado, irmão Osborne? Ele respondeu: eu nunca coloquei minha mão em uma pessoa. Indagou: porque tenho que estar casado. Eu apenas prego por 30 minutos e vou para casa. Indaguei: como você faz isso? Ele respondeu: irmão, eu fico ali e tomo a palavra de Deus. Continuo. Agora não venho falar sobre dons e coisas assim. O dom que eu tenho é explicar a palavra de Deus. Ele disse: e a palavra de Deus derrotará Satanás. E essa é a verdade. Ela derrotará Satanás em qualquer lugar, em qualquer local, em qualquer hora. E ele começa a explicar e a contar.
e a se mover nessa palavra dessa maneira, a ponto que Satanás fica tão atacado que não consegue se mover. Eu estou percebendo que eu acordei cansado. Eu vou ter que tomar um remedinho lá. Negócio. A audiência vê isso e interroga: quantos de vocês creem agora e querem aceitá-lo? Eles levantam as mãos assim e aí diz: subam aqui e testifiquem. E o irmão Osborne nega. O irmão Osborne pega uma cadeira, senta-se e ouve por cerca de 2 ou 3 horas. Eles testificam, diz: aleluia, e vai para casa. Volte na noite seguinte e explica novamente. Faz mais para o Senhor. O homem está certo, absolutamente, 100% certo, e ele está mesmo num fundamentalismo ou qualquer outra pessoa poderia apontar algo negativo nisso, porque essa palavra do Senhor você tem direito de questionar. Então questionei Deus sobre isso. Tome. É um dos evangelistas mais poderosos no campo hoje, no âmbito da cura divina, porque ele conhece a palavra do Senhor na Bíblia. Agora, 12 chamados, vamos voltar ao que eles são. Deus os designa, Deus os coloca na igreja, conforme sua vontade. Deus os dá como ele quer. Agora, se Deus quisesse que eu fosse um membro leigo da igreja, eu estaria melhor como membro leigo do que como um pregador. Bem, porque eu só traria reprovação a algum lugar ou algo do caminho. E será algo que trará reprovação. Se ele me chamou para ser um diácono, é melhor para mim ser um diácono do que ser um ministro. Mas se ele me chamou para ser um ministro, eu estaria melhor como ministro do que como membro leigo. É onde Deus nos chamou e nos colocou na igreja como seus servos. Então, nós encaixamos melhor agora. Quero lhes dar, como essa base. Eu lhes transmitirei a experiência da minha vida. Muitas pessoas têm me entendido mal. Claro, amigo cristão, eu sou mal interpretado hoje. Tentei deixar tudo o mais claro possível. Não obstante, em tudo isso, não há meio algum de fazer com que as pessoas entendam. Tem que ser uma revelação divina de Deus para entender. Bem, agora este cavaleiro sentado aqui, o congressista dos Estados Unidos, quanto tempo o Senhor esteve no processo? Cerca de 16 anos. Não foi? Assim, 9 anos, 8 anos, como congressista. O Senhor não foi senador, creio eu, da Geórgia. Ele ocupou muitos cargos importantes e era aleijado desse pequeno. Deus de pequeno. Como eu conheci esse homem? Nunca tinha ouvido falar dele. E Deus sabe que até
Aquele dia eu nunca tinha ouvido falar dele em minha vida. Não preciso de um progressista. De um estandista e assim por diante. Eu tive uma educação primária e o resto da minha educação foi como uma enxada no campo em algum lugar, ou com uma par de mulas. Bem, eu nunca soube muito sobre política ou qualquer outra coisa. Agora, a única coisa eu conhecia naquela noite era meu rifle na floresta. Meu cachorro e uma lanterna. Aprendi que havia um Criador e por meios sobrenaturais. Então, por revelação, por visão, por poder, Deus falou sobre uma vida desse homem para mim. Não só isso, mas aqui, todas as noites, não houve nenhuma reunião desde que cheguei aos Estados Unidos, no ano passado, que meu administrador e meu filho tenha me dito que tenha sido mais harmonioso como os poderes puros e inalterados de Deus, movendo-se através da igreja, do que o que está acontecendo bem aqui em Almonte, em relação a qualquer uma de minhas reuniões. Não há nada que se possa apontar de negativo em qualquer uma delas. É absolutamente todas as vezes perfeito, não é verdade? Vendo as coisas que estão sendo feitas, pois bem, minha mãe e meu pai me disseram. Meu pai era madeireiro na floresta. Minha mãe e meu pai se casaram quando minha mãe tinha 14 anos de idade e meu pai tinha 18 anos. Eu nasci quando minha mãe tinha 15 anos. Era apenas uma criança tendo um filho. Nada mais. Eu nasci pesando apenas 5 libras, 2 quilos e 200 gramas. Bem pequenininho. Eu morava em uma pequena cabana de madeira. O quadro que estava pendurado em minha casa hoje, que uma pessoa pintou para mim na Califórnia, mostrava a pequena cabana de madeira. E lá, nessa pequena cabana de madeira, naquela manhã de 6 de abril, quando a madeira abriu a janela para que a luz pudesse entrar e mostrar para que mamãe e papai viesse ver como eu era, quando eles olharam, havia uma luz que vinha girando pela janela, do tamanho de um travesseiro. Ela circulou e tornou de onde eu estava e desceu sobre a cama. Várias pessoas da montanha estavam ali. Elas estavam chorando. Meu povo antes de mim era católico. Meu povo antes de mim era católico. Seu irlandês de ambos os lados estão. Eles, meu povo, não minha mãe e meu pai, porque eles haviam se afastado da igreja. Então eles não sabiam o que tinha acontecido. É claro que vocês sabem como o povo da montanha é supersticiosos.
Diziam, aquele jovem que nasceu ali na colina, sabe, uma luz apareceu ali em um quarto. Que tipo de jovem será? Bem, vem, ele vai nascer certo lugar. Então ele será isso e aquilo. Vocês sabem como as pessoas das montanhas. Muito bem, agora isso era tudo que eu sabia até. Tudo que eu sei sobrenatural até os 3 anos de idade. Meu pai estava puxando toras de madeira com um boi. Acho que vocês nunca viram uma junta de bois. Eles misturavam, conduzi-los lá nas montanhas e depois arrastavam todas as toras e as colocavam no rio e as transportavam em balsas e desciam no rio Cumberlandate, o Mississippi, ou até o rio Ohio. E desciam o rio Cumberland em balsas, e papai estava transportando toras com um boi, com outro homem. E um dia, quando eu era um garotinho com meu irmãozinho, que havia entrado em cena na época, o qual está na glória hoje. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, que eu vou ter que encerrar, porque eu vou colocar um negócio. Esse William Bonner está contando a história dele quando ele era criancinha, e ele estava com quase 3 anos de idade. Então foi uma luz lá, um sobrenatural. Se vocês for olhar bem, Jesus nasceu desse jeito, numa manjedoura, né? Ele não tinha lugar nem para repousar sua cabeça. E o povo do William Branham era tudo católico. E ele era um bebezinho, já tinha uma luz lá na cabaninha dele, onde ele nasceu. E aí depois eu vou continuar lendo para vocês e comento mais um pouquinho. Mas o que eu quero dizer para vocês, o nascimento dele foi um nascimento comum, porém foi sobrenatural. Porque Jesus colocou uma coluna de fogo lá. Quando ele nasceu com 3 anos, Jesus já estava lá. Jesus falou com ele. Quando ele crescesse, ele ia ter um ministério de levar a palavra de Deus. E essas mensagens que eu leio aqui para vocês, ó, essas mensagens aqui, ó, esse aqui é ele, ó. Esse aqui é ele, ó. Esse aqui é o nosso profeta da era de hoje. Deus deu um ministério para ele já quando ele era criança. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem. Deus sempre trabalha com o homem para levar uma palavra de Deus para o homem. No tempo de Moisés, Moisés era uma criança. Deus separou aquela criança. Moisés era uma criança. E naquele tempo, Faraó estava matando as crianças tudo. Mas Deus separou Moisés. Joquebede colocou Moisés numa cestinha e colocou ele no rio. Fez uma oração. Deus protegeu ele no rio. Naquele rio, naquele tempo, tinha jacaré, tinha tudo. Podia ter matado Moisés, ele já era um garoto. E aí, a filha do faraó, eu não lembro o nome dela, pegou Moisés, ela já tinha perdido seu filho, e adotou ele como seu filho. Então Deus trabalhou com Moisés para tirar o povo do Egito. E nesses tempos de hoje, nessa última era onde a gente estamos vivendo, eu estou lendo para vocês as 7 eras da igreja. Se por acaso alguém quiser acompanhar, vê o que eu estou lendo para poder tentar ajudar vocês aí.
Está lá no YouTube, Toninho Motoboy Expresso. Pode ir lá que vocês vão acompanhar. Eu estou lendo as 7 eras da igreja. Recomendo a todos se possível, ver, para aprender um pouco mais sobre as eras da igreja, para entender um pouquinho melhor. Então, como Moisés, Deus cuidou dele para ele salvar o povo de Israel, Deus trouxe para nós esse William Marlon Branham, que eu mostrei a foto para vocês. Ele, com 3 anos de idade, Deus já estava trazendo um ministério para ele, com a coluna de fogo. E quando ele cresceu mais um pouco, Jesus veio até ele, o Espírito Santo, e falou com ele: não fumas, não beba, porque eu tenho um ministério para você. Quando você for maior, você vai ter um ministério. Você vai falar para reis, governadores, para vários lugares do mundo. E essa mensagem que vocês veem aqui agora, essa aqui é a cabaninha onde ele nasceu. Ó. Aqui, ó, aqui é ele, aqui é a cabaninha onde ele nasceu. Ó. Vamos lembrar de Jesus quando ele nasceu numa manjedoura? Olha aqui para vocês verem. Então, sempre Deus usa um homem para trazer as coisas corretas de Deus. Essas religiões, essas denominações, já estão adulteradas as coisas de Deus. Então o que ele faz? Ele usa um homem nascido na vontade dele e traz para ele, para que ele não contamine seu corpo, para que ele transmita as coisas de Deus. E Deus vai caminhar com aquele homem até o fim da sua vida. E ele, tudo de Deus, ele foi trazendo mensagem, fitas gravadas. E através dessa fita, hoje nós temos essas mensagens aqui. Ó. Então tudo que eu trago para vocês são mensagens do nosso profeta. E as pessoas hoje que não creem em profeta, elas estão perdidas. Porque tem escritura que fala que Deus não revelaria antes aos seus profetas. Primeiro ele revela as coisas de Deus a um profeta. E aí o profeta revela a nós. E esse profeta de hoje é esse aqui que está na mensagem, William Marlon Branham, que eu estou lendo a mensagem para vocês. E através da mensagem que Deus vai trazendo para ele, ele vai tirando as nossas confusões que a gente tem de religião. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ligar agora aqui. Se vocês quiserem entender mais, vai lá no YouTube lá e vai assistindo as 7 eras lá. Eu estou na página lá. Eu já li 14 páginas. 14 partes. 14ª parte. Sempre eu faço 1 hora de live. Tem muita coisa lá. Dá para vocês aprender muita coisa. E tá entendendo por que a igreja, as 7 eras da igreja, tem que ter um profeta. Sempre ele trabalha com um homem. Foi passando homens de Deus na primeira era até chegar nessa era que nós estamos, na 7ª era da igreja. E não existe outro homem de Deus que não seja o profeta dessa era, que é esse homem que eu estou mostrando para vocês aqui. E ele que traz a palavra de Deus final para nós. E a pessoa que não entende isso, não sabe disso, ela está cega. É a mesma coisa que você não enxerga nada. Uai, não ligou não? Que horas que é agora? Era para ter ligado. Hein? Eu acho que eu tenho que segurar mais, deixa eu ver. Tá ligado nenhum.
entendi agora, não. Deixa eu ver se liga, Branca. Vai, gente, o computador. Essa eu tenho que mexer aqui, Branca. Ela vai ter ligado aí. Vamos ver, Branca. Me ajuda aqui, Branca. Agora ele ligou. Tá com preguiça, Branca, de ligar. Tá doido, Branca. Agora ligou, ué. Não, gente, hoje eu tô com dificuldade aqui, ó. Ligou. Vamos mexer no negócio aqui, peraí. Nossa aí, ele tá ligado. Vou mostrar pra vocês a Branca aqui, ó. A Branca chegou. Ela vai, ela volta, quer ver? Olha ela aqui pra vocês verem. Chegou aqui de novo. Ela sai, ela volta, ela não sabe o que ela faz. Ela sai, ela volta. Então, vou colocar um hino pra vocês. Já vai 8 horas, gente. Eu já tinha que estar saindo. Hoje eu acordei mais tarde, um tiquinho. Então, deixa eu virar aqui. Ela é minha Juju, né? Tem hora que eu confundo e eu vou em mim, cara. Deixa eu ver aqui. Não. O FES nem sinal deu. O FES só veio de madrugada. O FES é assim. Aí, vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês. Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso Rei Juiz. Desceu em nossos dias para julgar um mundo de pecado com justiça. Embora hoje não
rejeitaram a palavra e seu poder. A noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou. E não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Me chego a ti, rendido estou, necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida.
a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Me achego a ti, me achego a ti, rendido estou. rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a nossa porção. Então, ó, um bom dia para todo mundo. Eu estou até comendo um pão aqui para adiantar. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou até com a boca cheia. A minha gatinha está aqui comigo, mas eu nem vou mostrar vocês não. Então tenha um bom dia, Deus abençoe você. Quem perdeu a live e quiser ver, no Instagram ela vai aparecer aí logo em seguida.
No TikTok, se alguém tiver perdido, quiser acompanhar as minhas lives, pode ir lá no Toninho Motoboy Expresso, lá no YouTube. Eu jogo as minhas lives todas lá. Então tenham um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live aqui. E no Instagram, daqui a pouco chega para vocês aí novamente. Ao vivo. É só eu encerrar aqui que ela vai aí para vocês aí. E sobe ela aí de novo, tá?